Bom dia, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho, nesse momento, sobre os cristais, sobre a lei de gravitação que existe nos corpos celestes, estudada por tantos cientistas e por Isaac Newton também, que relacionou o peso, a massa dos corpos com a distância, para poder saber a força de gravitação, que é uma lei universal. Em seu exercício científico, ele colaborou muito com as ciências da matemática, da astronomia, tantas outras, e ele nos deixou uma frase no final de suas pesquisas que diz o seguinte: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Então, com relação à questão dos cristais, nós sabemos que há diversas terapias holísticas, formas de tratamento de saúde, de equilíbrio emocional, e a cristalterapia é uma dessas terapias, onde o terapeuta utiliza-se dos cristais para fazer uma irradiação de energia aos pacientes, aos clientes, né? Muitas vezes ele as utiliza nos chakras, outras vezes em forma de cromoterapia com cristais. E nós vamos aqui lembrar alguns apontamentos, né, que nos remetem ao entendimento de como são importantes esses seres que são os cristais. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos já assistiu na internet, né, a pesquisa do nosso irmão cientista, o Masaru Emoto, sobre a memória da água. Nessa pesquisa, ele expõe amostras de água a frequências diferenciadas, como, por exemplo, música clássica, o rock, orações e até xingamentos. E cada amostra de água dessas, depois de exposta àquela frequência vibracional, ele fotografa as suas moléculas a nível microscópico. E ele constata e nos mostra, através dos desenhos, os belíssimos cristais que são formados a partir, por exemplo, da radiação de música clássica sobre uma amostra de água natural. Em contrapartida, outras amostras que são submetidas a xingamentos, a brigas, a emoções não muito salutares, que criam cristais totalmente amorfos, deformados, feios, né? Muitos estudos falam sobre a questão da troca de energia, da energia presente na natureza, nos objetos, inclusive nos cristais. Nós temos, por exemplo, a prática da psicometria, que é uma prática parapsicológica, onde algumas pessoas têm a capacidade, né, a condição de perceber, de ver ou de ler a energia que envolve os objetos, os animais, as plantas, né? Temos também a radiestesia, onde essas pessoas elas têm como detectar onde há radiação. Isso é muito utilizado para detecção de metais como ferro ou também para descobrir poços cartesianos de água e até petróleo com uma simples forquilha de árvore. A ciência também já nos mostra a questão da fotografia da aura, né, da energia que tem nas plantas, nas pedras. Aqui nós vamos mostrar uma que foi uma quirligrafia das digitais de uma criança de 5 anos. Se vocês podem observar, eu creio que sim, né? Então, os profissionais dessa área, eles fazem a leitura, né, com a questão da energia Qi, da energia Yang, da energia Yin, da saúde, da falta de saúde, as lacunas energéticas que causam as enfermidades, tudo isso para a gente chegar a falar dos cristais, tá? Então vamos lá. O significado dos cristais. O que seriam os cristais, né? Nós sabemos que na criação do nosso planeta, né, todos os elementos que aqui estiveram presentes, se você for a raiz, né, as células primordiais, vamos perceber que são os mesmos elementos que compõem todo o universo. Então, o planeta Terra foi composto basicamente
de poeira cósmica com condensação desses elementos na atmosfera planetária, né? Condensação de gases, formação de cristais, basicamente compostos por silício, oxigênio e outros gases. O significado dos cristais. A vibração harmoniosa das moléculas, associada com o poder cósmico, forma a estrutura dos cristais, que são matérias bem purificadas. É como se nós pudéssemos materializar a luz, né? Bom, eles surgiram há 4,5 bilhões de anos na Terra, né? Como já citamos, e podemos citar aqui 4 constituições dos cristais que são diferenciadas, né? Eles podem ser formados a partir de soluções de água, areia e micro-organismos, por rios de lavas vulcânicas, por gases quentes que vêm do interior da Terra, né? Ou então pela composição de minerais, como o ferro, por exemplo, que se cristalizam sob determinadas condições de pressão e de temperatura. Os índios, maias e os americanos e muitas culturas antigas sempre se utilizaram da energia da natureza, dos cristais, das plantas, dos animais, né? E é citado que o próprio Sócrates citava que na civilização extinta da Atlântida, que foi submersa, né, eles teriam utilizado os cristais como fonte de iluminação. Muitos reis, muitos aristocratas, né, davam extremo valor às pedras preciosas, aos cristais lapidados. Muitos até eram enterrados com suas riquezas, com suas pedras, como acontece no Egito, como aconteceu com o rei Tote, por exemplo, e muitos outros. Sabemos também que, na atualidade, os cristais são utilizados pela tecnologia. Por exemplo, na execução de exames de saúde com cristal rubi, né, na eletrônica, na informática, na questão da radiofonia também, né, que são muito necessários para a nossa utilização. Então, os cristais são, na verdade, representantes da natureza superior, os nossos irmãos de esferas mais evoluídas do que a nossa, de dimensões mais evoluídas, os utilizam muito, inclusive em tratamentos que são feitos com seres humanos. Tratamentos que eu digo que não são experiências, são meditações onde nós podemos invocar essa energia cristalina que vem do grande Sol central, com auxílio ou não dos nossos irmãos extraplanetários, para fazermos o alinhamento dos nossos chakras, para buscarmos o equilíbrio, para fazermos a limpeza, né, dos nossos chakras que vão descendo longitudinalmente no corpo, né? Então, eles são ferramentas importantes na questão do nosso equilíbrio físico, mental e emocional. No plano físico, eles ajudariam a recarregar a nosso equilíbrio da nossa força vital, da nossa energia vital, né? Aumentando a nossa força física, nos ajudando na sexualidade, nos dando dinamismo. Eles são altamente energéticos. Na esfera artística, os artistas são pessoas muito sensíveis, então eles captam ali o objetivo daquele cristal, daquele elemento, fazendo artesanatos, fazendo esculturas, semi-joias, bijuterias, que a nossa visão, a visão do leigo, parecem simples objetos ornamentais, mas na verdade não são. Eles são ferramentas mesmo de auxílio ao ser humano, ao equilíbrio de suas energias. No plano emocional, nós sabemos que nós, seres humanos, condensamos, armazenamos muitas energias indevidas, raivas, tristezas, medos. Essas energias
são condensadas, né, na nossa parte energética, criando verdadeiros bloqueios, inclusive questões mentais, distúrbios emocionais. E os cristais, principalmente, trabalham na transformação dessas energias, transmutando essas energias, limpando, harmonizando. No plano mental, eles têm um poder altamente curativo e atuam na nossa consciência, na nossa subconsciência também. Os cristais podem ser usados no nosso lar, podem ser usados no escritório, no nosso trabalho, podem ser usados nos ambientes, até junto ao corpo. Então vamos mostrar aqui algumas peçazinhas rapidamente, né? Aqui nós temos uma cruz de cristal. Uma cruz de cristal. Ó. Temos esses cristais em forma pontiaguda. Se você quiser ter um cristal pessoal, o ideal é que ele seja nesse formato, com essa extremidade cônica que faz a captação da energia. Olha outro. Tá vendo? Muito utilizados em rituais da Fraternidade Branca e inúmeros outros. Esse aqui, ó, é um cristal especial, que ele se chama cristal fumê, né? Muito especial, nós vamos voltar a falar dele daqui a pouco. Aí nós temos aqui, ó, ametista, que é violeta, é lilazinha, ó, muito utilizada pelos místicos, vamos falar sobre ela também. Esse cristal lindo, que é a pedra do sol, ele tem vários pontinhos brilhantes, eu vou tentar colocar aqui no sol, para ver se é possível vocês verem o brilho dele. As pedras azuis, também vamos falar nela. Vamos falar nela, né? É engraçado que os cristais são semelhantes aos livros. Quando a gente observa assim uma mesa cheia de cristais, alguns deles é como se nos chamassem, nos atraíssem, que são exatamente as energias que nós estamos necessitados, que nós estamos precisando. Olha que cristal mais lindo é esse aqui. Esse aqui chama-se olho de tigre. Olho de tigre. Ó. Ele é muito utilizado para proteção, para desfazer energias negativas. Pode ser usado em forma de pingente junto ao corpo, ó, próximo do chakra cardíaco ou do timo. Bom protetor. Outro coração, feito de olho de tigre, proteção. Esmeralda bruta. Quartzo verde. Essa daqui é a calcita. Muito boa para as pessoas que têm problemas de coluna, de dores articulares. Ela é toda rajadinha, marronzinha, né? Eles são usados também nas joias. Olha, que linda pulseira de lápis azul. Em forma de cordões, ó, em torno do pescoço, né? Funciona como se fosse uma mandala. Pedras preciosas ou semi-preciosas. Isso aqui é um quartzo cor-de-rosa em forma de coração. Muito bom para as pessoas que têm problemas de pressão alta. O sol já está querendo chegar aqui. Olha, os brincos de ametista. Brincos de ametista.
Pêndulos, pingentes são muito utilizados também, inclusive na radiestesia, né? A questão do pêndulo com cristais é muito utilizada, com aço, com metal e também com cristais. Então, retornando aqui aos nossos tópicos, nós vamos falar um pouquinho da questão da limpeza. Quando se adquire um cristal, nós não sabemos, nós desconhecemos a procedência dele, né? E o cristal, ele troca energia com o ambiente, com as pessoas. Então, o ideal quando se adquire um cristal é se processar a limpeza dele, né? Colocando a pedra, né, o cristal, imerso numa solução de água com sal, deixando pelo menos 3 horas. Você pode até deixar mais tempo. Você pode utilizar água do mar, você pode utilizar também água da chuva, né? E primeiro se processa a limpeza e depois que é feita essa limpeza, aí vem a fase da energização do cristal, né? Então, aqui na manipulação dos cristais, na limpeza e na energização, né? A gente pode, como eu tinha falado, utilizar também água da cachoeira, né? Vamos agora falar da energização. A gente pode energizar o cristal colocando ele exposto à luz da lua durante a noite e de manhã colocando ele sob o sol até meio-dia. É a energização da lua e do sol. Você pode enterrar o cristal na terra, porque eles provêm da terra do reino mineral. Você pode colocar os cristais expostos a uma tempestade, que ele também vai ser altamente energizado. Você pode utilizar uma defumação, pegar um incenso da sua preferência, né, e expor ali os cristais, aquela fumaça dos incensos, até soprando a fumaça sobre eles. Aí a gente tem também outra forma de fazer a limpeza e energização dos cristais, né? É utilizando uma drusa. O que seria uma drusa? Drusa é uma formação de cristais que são pontiagudos. Vou tentar mostrar aqui para vocês, né? Que eu não tenho ela fisicamente, mas drusa seria isso. Tá vendo? Então você coloca os cristais já limpos, né, sobre a drusa, que ela vai energizá-los, né? A drusa também ela é muito utilizada na questão da harmonização dos ambientes, do ambiente familiar que tem muita discórdia, muito desentendimento. Aí vamos falar um pouquinho de alguns desses cristais, né? Vamos começar aqui pela... Deixa eu pegar a imagem dela. Olha, vamos mostrar aqui a imagem dos irmãozinhos, né? Esse daqui é uma forma lapidada, né? Uma forma do cristal lapidado do nosso cristal água marinha, né? Então vamos aqui falar um pouquinho sobre ela. Eu ainda não sou cristalterapeuta, sou estudiosa, então a água marinha, ela ajuda na libertação kármica, né? No equilíbrio dos planos físico, emocional e mental. Ela ajuda no chakra laríngeo, acalma os nervos, fortalece os rins, purifica o corpo, aumenta a clareza mental. Muitas pessoas utilizam as pedras azuis aqui no chakra frontal, que é o chakra da clarividência, né? Ela pode ser usada também em forma de elixir. O terapeuta muitas vezes passa para você colocar os cristais em um pouquinho de água e colocar ao sol e beber aquela água. Por exemplo, quem sofre de rinite e sinusite, né, pode fazer esse elixir dos cristais azuis, que normalmente o próprio terapeuta ele passa e te recomenda onde você adquire, onde você compra, né, e você bebe aquela água, né, do elixir do cristal. A água marinha é uma pedra muito boa para relacionamentos também, para trazer o equilíbrio emocional, né? O equilíbrio dos nervos, do nervo. Aí vamos falar um pouquinho do quartzo. Eu já peguei aqui o quartzo, cor de rosa.
Olha, seria essa pedrinha rosa. Não tem nenhuma pedra aqui dele, né? Mas é o quartzo cor-de-rosa, né? O quartzo em geral, ele tem vários tipos de quartzo. Tem rosa, tem verde, ele é concentrador de luz. Então, no caso do cristal cor-de-rosa, né? Ele ajuda nos problemas cardiológicos, no equilíbrio emocional também, na questão de aumentar o amor interno da pessoa, pessoas endurecidas, pessoas de difícil relacionamento que você não consegue lidar. Então, presenteie uma pessoa com cristal cor-de-rosa, você pode até, inclusive, imantar esse cristal primeiro, né? Irradiá-lo, né? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre cadê a imagem? Citrino. O citrino. Será que eu não imprimi o citrino? Né? Que é aquela pedra amarela. Ah, essa daqui do meu brinco, ó. Citrino. Não sei se vocês podem ver, né? Então, o citrino, ele promove a manutenção da nossa saúde energética, né? Ele pode ser laranja terra, amarelo claro ou pardo dourado. Pode ser usado nos chakras básicos, no coração, na garganta, né? Os tons claros atuam nas depressões, nos desequilíbrios das glândulas endócrinas, né? E os tons mais escuros sobre a questão da pele, da vitalidade, da limpeza da pele. Atuam também nos nossos corpos sutis, no corpo emocional, no corpo mental e no corpo astral. A ametista, que é essa roxinha aqui, violeta que eu mostrei para vocês ainda há pouco, né? Essa é uma pedra muito querida, né? Muita gente gosta muito da ametista, inclusive eu, né? Eu vou mostrar ela para vocês aqui, ó. Tá? Ametista. Existem formações de ametistas enormes, verdadeiras grutas de ametistas, né? E ela é muito utilizada na questão da transmutação das energias, né? Um violeta muito intenso, muito forte, né? Ela ajuda a abrir a espiritualidade, né? Os irmãos que estão desenvolvendo a sua paranormalidade, por exemplo, né? É a boa para meditação, para você acessar memórias passadas, né? E muito utilizada por pessoas que trabalham com magia. Ela ativa muito o hemisfério direito, o hemisfério cerebral direito, né? Com relação à glândula pineal, a glândula pituitária, né? E nós falamos um pouquinho só sobre os cristais, relembrando a questão de que são elementos advindo da natureza, criados na natureza, repletos de energia, de vitalidade, de luz. Por exemplo, se você tem uma criança com dificuldade de estudar, né? Você não quer ou não tem disponível um terapeuta, um tempo para levar no terapeuta, você pode fazer um passeio com essa criança que tem dificuldade de estudar, por exemplo, numa cachoeira, e aí você encontra uma pedra bruta, né? No lugar que não tenha muita frequência das pessoas, que ainda está virgem, ainda está puro, e você pode fazer com que essa criança encoste o chakra frontal nessa pedra, né? Ou num cristal que você tem em casa preparado para isso, né? Então você encosta essa pedra no chakra frontal da criança, ela não precisa falar nada, pensar nada, ela só encostar a cabecinha ali, ela vai estar captando essas energias da pedra, do cristal na natureza, né? E nós podemos também utilizar o cristal com uma intencionalidade. O que seria isso? Voltamos a falar aqui, ó, lembra que eu mostrei esse cristal fumê? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Esse cristal é meu, né? Eu adquiri, eu já o limpei, eu já o energizei e eu quero utilizar para um determinado fim, eu quero programar o meu cristal. Então, como eu faria, né? Eu pegaria ele, né, com as minhas mãozinhas na direção do meu chakra frontal e mentalmente eu irradio uma ordem para ele, como fosse um decreto, né? Então, vamos dar um exemplo. Eu quero
que você tem a função de trazer o equilíbrio emocional. Então eu vou vibrar, eu vou emanar do meu chakra frontal, eu vou magnetizar esse cristal com essa propriedade, equilíbrio emocional. Então eu devo fazer isso por 7 dias, porque eu vou confirmando e aumentando aquela programação do cristal. Não podemos nos esquecer que todas essas questões que trabalham com o plano sutil devem ser feitas por profissionais habilitados, né? Que vão conhecer o paciente, que vão perceber a sua necessidade de energia, seja para fazer um equilíbrio, um alinhamento dos chakras, para recomendar um cristal para ser usado como em forma de elixir ou de uso pessoal junto ao corpo. Existem os cristais de proteção, né? Como a obsidiana, por exemplo, ó, a hematita também, a pirita, que é aquela pedra toda prateadinha, ela aumenta, ela potencializa a força de um cristal. Então você pega a pirita e coloca outro cristalzinho em cima, você vai potencializar a energia, a capacidade irradiadora, né, e curativa daquele cristal que está em cima. E nós estávamos falando sobre a questão da natureza, né, como é importante a gente utilizar a força dos elementos minerais, da força da natureza, para a gente poder se conectar com essas energias tão distantes da materialidade, essas energias subjetivas, essas energias sutis que estão presentes, nos cercando durante todo o tempo, né? Finalizamos aqui o nosso breve comentário sobre cristalterapia, dizendo que os irmãos busquem essas terapias alternativas como forma de equilíbrio emocional, de autoconhecimento, de potencialidade dos seus próprios talentos, sempre com profissionais habilitados, né? Mas podem pegar um livro e ler, se interessarem, pesquisarem, porque a instrução, né, o conhecimento é sempre muito bem recomendado. Vamos lembrar que os irmãos ouçam, assistam às palestras dos outros colegas, né? Do meu irmãozinho solar, o Johan Krenkel, que fala muito sobre a questão da conexão, né? É um jovem cristal. A gente vê na internet sobre as crianças cristais, as crianças índicos que vêm ao planeta, estão chegando, algumas já estão aqui há um tempo, para dar um avanço, um impulsionamento ao nosso planeta, né? A mentalidade, a conexão entre os seres, né? A captação de energia, a conexão com o universo em si. Então, desejamos para todos que se conectem com os cristais, com os elementos naturais, com a água, com o sol, com a terra, com as árvores, para que possam encontrar o vosso equilíbrio emocional e viver com facilidade, com felicidade, com prazer. Graças a Deus.